Você vai prestar o concurso da Polícia Penal do Ceará, então você não pode perder esta videoaula de conhecimentos específicos, em que eu vou destrinchar toda a Lei Complementar 258 de 2021, que dispõe sobre o regime disciplinar dos servidores da SAP. Na maioria dos cursos online, se não todos, não há estas leis atualizadas de conhecimento específico, por ser uma disciplina muito específica para um cargo só, não abrange outros concursos. Então, os cursos online que têm esta disciplina geralmente estão desatualizados. Então, recomendo que você fique até o final e não perca esta aula. Então, agora vamos para a Lei Complementar 258 de 2021, que dispõe sobre o regime disciplinar dos servidores da SAP. Artigo 1º. Disposições gerais. Esta lei dispõe sobre o regime disciplinar aplicável aos agentes públicos do quadro permanente da SAP, definindo regras sobre o comportamento ético, bem como os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa disciplinar. Então, o que é que a banca pode abranger aqui nessa questão? Primeiramente, ele pode, nesse artigo, confundir você quanto aos tipos de agentes que podem ser submetidos a esse regime da Lei Complementar 258. É apenas os servidores permanentes. Os temporários não. A banca policiais penais temporários hoje não existe no Ceará, mas pode ser que tenha algum outro tipo de servidor da SAP, que seja temporário. Então, esse agente público temporário da SAP, ele não vai ser submetido a esse regime disciplinar. Aqui é só para permanentes. Agora vamos destrinchar um pouco mais este artigo para que você não erre mais questões sobre ele. Regime disciplinar, Lei Complementar 258, 2021. Ele define o comportamento ético e os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa disciplinar. Pronto. E ela também, quem está sujeito a este regime disciplinar, Lei Complementar 258, estão sujeitos os policiais penais e demais servidores da SAP, que sejam permanentes, Todos eles têm que ser permanentes. Os temporários não são abrangidos aqui. E sobre a apuração, que vamos já explicar, Vou já explicar na letra da lei, mas adiantando aqui, apuração, como é que se faz a apuração dessa responsabilização, de algum ato na vigência do regime disciplinar. A CGD apura a responsabilidade dos policiais penais. E o PROPAD apura a responsabilidade dos demais servidores da SAP, que sejam permanentes. Então é isso. O regime disciplinar, Lei complementar, ela define o comportamento ético e também os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa disciplinar. E quem está sujeito a esse regime disciplinar? Os policiais penais e demais servidores da SAP que sejam permanentes. Quem é que apura essa responsabilização? A CGD, quando for policiais penais, e o PROPAD, quando for demais servidores. Vamos agora para o artigo 2º, do regime disciplinar. Estão sujeitos às disposições desta lei policiais penais de carreira e demais servidores públicos do quadro permanente da SAP. Isso aí a gente já sabe. Parágrafo 1º. Compete à Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, CGD, apurar a responsabilidade disciplinar dos policiais penais de carreira, nos termos desta lei, que é como eu havia falado, CGD
apura a responsabilização dos policiais penais. Parágrafo 2º. É da competência da Procuradoria de Processo Administrativo Disciplinar, PROPAD, órgão de execução programática da Procuradoria-Geral do Estado, apurar a responsabilidade disciplinar dos demais servidores públicos do quadro permanente da SAP sobre os termos da Lei Complementar 58. Como eu havia falado, CGD, policiais penais, PROPAD, demais servidores. Então, com isso a gente matou aqui o capítulo 1, né, que só tem 2 artigos, e agora vamos fazer exercícios para massificar ainda mais esse assunto e não errar nunca mais, precisar nem você ler mais essa lei, você vai lembrar. Questão 1. Assinale a alternativa incorreta conforme a Lei Complementar número 258/2021, que dispõe sobre o regime disciplinar dos policiais penais e demais servidores. Letra A. Aqui eu vou ler todas as alternativas e você tenta acompanhar e ao mesmo tempo responder se está certo ou errado, né? Letra A. A Lei Complementar 258 dispõe sobre o regime disciplinar aplicável aos agentes públicos do quadro permanente da SAP. Isso aqui está certo ou errado? Letra B. A Lei Complementar 258 dispõe sobre o regime disciplinar, define regras sobre o comportamento ético. E aí, ela define regras sobre o comportamento ético? Letra B. A Lei 258 dispõe sobre o regime disciplinar, define os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativa disciplinar. Ela define os procedimentos para apuração da responsabilidade disciplinar, administrativa disciplinar ou não. Alternativa D. Os policiais penais e demais servidores públicos do quadro permanente da SAP, se sujeitos ao regime disciplinar, são sujeitos ao regime disciplinar disposto na Lei Complementar 258. Certo ou errado essa alternativa? Alternativa E. Os demais servidores públicos da SAP, que não são policiais penais, né, então os demais servidores, sujeitam-se a um regime disciplinar distinto. Qual foi a alternativa que você marcou? A, B, C, D ou E? A alternativa incorreta aí é a alternativa E, porque aí fala que os demais servidores, né, da SAP, que não são policiais penais, se sujeitam a um regime disciplinar distinto. Mas isso não é verdade. Os demais servidores, assim como os policiais penais, são sujeitos ao mesmo regime disciplinar desta lei dos 258, exceto os que forem de caráter temporário, os que não forem permanentes. Aí sim, eles são sujeitos a outro regime disciplinar. Agora vamos para a questão 2. O órgão ou setor que apura a responsabilidade disciplinar dos policiais penais é o ou a? Então, qual é o órgão ou setor que apura a responsabilidade dos policiais penais? Letra A, PROPAD. Letra B, CGD. Letra C, Ministério Público. Letra D, Polícia Judiciária, que é Polícia Civil ou Polícia Federal. Letra E, Coordenadoria de Gestão de Pessoas, COGEP. Então, quais desses órgãos ou setor apuram a responsabilidade disciplinar dos policiais penais? Como eu havia falado, policial penal, quem apura é a CGD. Então, alternativa correta, B. Vamos lá para a questão 3. O órgão ou setor que apura a responsabilidade disciplinar dos demais servidores públicos da SAP, que não sejam policiais penais, é o ou a? A, PROPAD. B, CGD. C, Ministério Público. D, Polícia Judiciária. E, COGEP. Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A, a PROPAD. Procuradoria de Processo Administrativo Disciplinar. Então, como eu havia falado com vocês, né, vamos recapitular aqui o capítulo 1º, para vocês não errarem nunca mais. Eu acho que não precisa nem ler, porque aqui já está mastigado até demais. O regime disciplinar dispõe sobre o comportamento ético e os procedimentos para apuração da responsabilidade. De quem? Dos policiais penais
e dos demais servidores da SAP que sejam permanentes. Quem é que apura a responsabilização dos policiais penais? CGD. Quem é que apura a responsabilização dos demais servidores permanentes da SAP? PROPAD. Pronto. Matou o capítulo 1 da Lei Complementar 258/2021. Para você que está gostando desta aula de conhecimentos específicos e quer adquirir o curso completo de conhecimentos específicos isolado, né? Curso somente para essa disciplina, não sei que dia você está vendo esse vídeo, mas até o dia 10 de maio tem a promoção de pré-venda por 40% de desconto. A partir do dia 10 de maio volta a valor normal. O lançamento vai ser dia 10 e lá estou abrangendo a instrução normativa 03. Estou abrangendo também esta lei, que estamos agora na aula, além da portaria 900, portaria 142 e também o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Ceará, além da lei 17.388, que dispõe sobre a carreira policial penal. Então, se você quer o curso completo para o concurso da Polícia Penal, você não pode perder esta oportunidade. Vamos para o capítulo 2 do regime disciplinar, que dispõe sobre a responsabilização, responsabilidade. Artigo 3º. Os policiais penais de carreira e os servidores públicos do quadro permanente da SAP respondem civil, penal e administrativamente, né, as 3 esferas, pelo exercício irregular de suas atribuições, sujeitando-se cumulativamente às cominações cabíveis nas respectivas esferas. Parágrafo único. O agente público legalmente afastado do exercício funcional não estará isento de responsabilidade, nos termos do caput deste artigo, por infrações cometidas antes ou durante o afastamento, observadas as disposições desta lei. Então aqui você tem que tomar cuidado nesse artigo 3º, porque veja que é cumulativamente a sujeição às sanções, né, nas respectivas esferas. A questão lá pode muito bem colocar que ele não pode, de acordo com o princípio do nobis in idem, se sujeitar a esfera civil, penal e administrativa ao mesmo tempo, né? O que não é verdade. Ele pode se sujeitar às 3 esferas. Responde tanto civil, quanto penal, quanto administrativamente. Artigo 4º. A responsabilidade civil do agente público decorre do ato doloso ou culposo que, nos termos do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, importe em dano ao Estado ou a terceiros. Parágrafo 1º. A indenização devida em razão da responsabilização será descontada da remuneração do agente público, não lhe exercendo o desconto a 1/10 do valor total. Tem que tomar cuidado com essas frações, exceto nos casos de danos decorrentes de atos dolosos, que são enquadrados em outra lei, né, que é a 8.429. Situação em que o ressarcimento se dará de uma só vez. Daqui a pouco eu vou deixar para vocês isso aqui em mapa. Em caso de prejuízo a terceiros, o servidor responderá perante o Estado em ação regressiva proposta na forma da legislação. Então, em caso de prejuízo a terceiros, né, que tiver um prejuízo a terceiro, o servidor responde perante o Estado que paga ao terceiro, e aí vem uma ação regressiva do Estado contra o servidor que cometeu essa infração, esse ato, omissivo ou comissivo. Artigo 5º. A apuração da responsabilidade funcional nos termos desta lei se processa por meio da investigação preliminar ou de sindicância ou processo administrativo disciplinar, que é o PAD, assegurados em ambos o contraditório e ampla defesa. Então, aqui é outra coisa que vocês têm que tomar cuidado. Se a banca vier dizendo que não cabe contraditório, né, não cabe ampla defesa nos procedimentos administrativos, está incorreto. Não é só na esfera penal, não é só no judiciário. Aqui na esfera administrativa também cabe contraditório e ampla defesa, e o Estado também tem que dar os meios, né, necessários para que tenha como, que seja possível você exercer esse direito.
A investigação preliminar e a sindicância poderão tramitar perante a Secretaria, né, sobre a SAP, por delegação do Controlador Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública. Sob pena de responsabilização, o agente público exercente de função de chefia, ao tomar conhecimento do fato, que possa configurar ilícito administrativo, ele deve representar perante a autoridade competente para a apuração do fato. Então, se tem um agente público que ele está exercendo função de chefia e ele tomou conhecimento de um fato ilícito administrativo ali dentro da função, ele não pode deixar de informar a autoridade competente para que seja apurado. Ele deve, não é preferencialmente, ele deve obrigatoriamente informar a autoridade competente. Parágrafo 3º. Configurando a conduta funcional irregular a um só tempo, ilícito administrativo, civil e penal, a autoridade competente, para determinar a abertura do procedimento disciplinar, adotará providências para a apuração da responsabilidade civil ou penal. Então veja que estão sempre interligados, tanto a esfera civil, penal e administrativa. Quando for o caso, durante ou após concluída a sindicância ou o processo administrativo disciplinar. Antes de prosseguir aqui com vocês, eu vou bisurar aqui para vocês sobre as esferas. Então, as esferas de responsabilização são 3. A esfera administrativa, a esfera civil e a esfera penal. Essas são as 3 esferas para que sejam responsabilizados. O servidor é responsabilizado quando o ato resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no cargo ou na função. Para que seja, sujeito na esfera administrativa, o servidor ele tem que ter praticado o ato comissivo ou omissivo durante a função, exercendo o seu cargo. Agora vamos para a esfera civil. A esfera civil é quando decorre de ato omissivo ou comissivo, assim como na esfera administrativa, de ato doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiro. Então, quando falar em esfera civil, quer dizer de dinheiro, de alguma coisa de patrimônio. Quando a sua omissão ou comissão, seu ato omissivo ou comissivo, que seja doloso ou culposo, pode ser um ato doloso, que é quando você tem a intenção e você faz, ou culposo, quando é por negligência, imperícia ou imprudência, e você comete um ato que resulta em um prejuízo, tanto ao erário quanto a terceiros. Então, lembrando, quando for um ato que gere prejuízo a terceiros, quem vai pagar esse prejuízo é o Estado, não é o servidor. Não tem como o terceiro entrar com ação diretamente para o servidor. Ele tem que entrar com ação contra o Estado. Depois dele receber seu ressarcimento do seu prejuízo, o Estado entra com ação regressiva contra o servidor que cometeu esse ato, para que ele pague, arque a despesa que o Estado teve. Agora, na esfera penal, quando é que vai para a esfera penal? Quando o ato abrange, a esfera penal abrange os crimes e contravenções imputadas
ao servidor, né, que tenha cometido durante sua função pública. Então, recapitulando, tem 3 esferas de responsabilização: esfera administrativa, esfera civil e esfera penal. Administrativa, quando é que vai? É quando você cometeu um crime, um ato, né? Não necessariamente é um crime. Quando for um crime, vai para a esfera penal. Quando você comete um ato omissivo ou comissivo praticado no cargo ou na função. Quando é que vai para a esfera civil? Quando causa um prejuízo ao erário ou a terceiro. Pode ser um ato doloso ou culposo. E quando é que vai para a esfera penal? Quando o ato decorre de um crime, né, praticado por um servidor, ou de uma contravenção. Pronto. Aí está as 3 esferas administrativas. Você não erra mais questão sobre isso. Então, agora sobre o parágrafo 4º. A legítima defesa e o estado de necessidade excluem a responsabilidade administrativa. Exclui a responsabilidade. Ok? A legítima defesa e o estado de necessidade. Assim como a alienação mental ao tempo do fato, comprovada por perícia médica oficial. Então tome cuidado aqui. Quem comprova essa alienação é uma perícia médica oficial. A banca pode tocar e colocar aqui que é o delegado da autoridade judiciária e vai estar incorreto. Parágrafo 5º. Considera-se legítima defesa o revide moderado e proporcional à agressão. Ou seja, ali quando você revida uma agressão, legítima defesa. Ou a iminência da agressão moral ou física que atinja ou vise atingir o servidor ou seus superiores hierárquicos, colegas de trabalho ou patrimônio da instituição administrativa a que servir. Então aqui, diferentemente do Código Penal, tem a legítima defesa de patrimônio da administração. Que se você tiver ali de forma civil, né, você não é servidor, não tem como você alegar que está em legítima defesa do seu patrimônio. Chega ali uma pessoa tentando quebrar o seu carro e você mata ele a tiros e diz que é legítima defesa de patrimônio. Isso não se aplica a civis, a lei fora do serviço público. Mas quando se fala em patrimônios do governo, da administração, e você está no seu desempenho da função, há essa excludente, né, que é a legítima defesa do patrimônio da administração. Mas claro que não é para matar, né? Ali decorre de atos de revide, né, agressão. Prosseguindo aqui para o parágrafo 6º. Considera-se em estado de necessidade o agente público cuja conduta se revele indispensável ao atendimento da urgência administrativa, inclusive para fins de preservação do patrimônio público. Então aqui em cima, no parágrafo 5º, é a definição de legítima defesa, né, para esta lei complementar, e aqui de estado de necessidade, que é quando o agente público pratica uma conduta indispensável, né, de urgência administrativa, inclusive para fins de preservação do patrimônio. Então, a todo momento aqui, eles querem preservar o patrimônio da administração. Parágrafo 7º. A legítima defesa e o estado de necessidade não excluem a responsabilização administrativa em caso de excesso, imoderação, desproporcionalidade do ato praticado, culposo ou doloso. Então, seja um excesso ou seja uma imoderação dolosa ou culposa, não exclui a responsabilização, vai ser responsabilizado. Vamos aqui para a questão 4. Faça como eu disse, pausem, tentem resolver a questão antes que eu resolva, leiam atentamente e após resolverem, vocês dão prosseguimento para que você possa ver minha resolução. Conforme a responsabilidade na lei complementar, assinale a alternativa incorreta. Quando for na prova, eu recomendo vocês grifarem essas coisas de incorreta, correta. Pode confundir e uma questão vale muito. Vale 100, 200 posições no concurso. Alternativa A. Os policiais penais de carreira e os servidores públicos do quadro permanente da SAP respondem civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, sujeitando-se cumulativamente
as combinações cabíveis nas respectivas esferas, né? Esferas que são administrativa, civil e penal. Então aqui está correto ou incorreto? Está correto. Alternativa B. O agente público legalmente afastado do exercício funcional estará isento. Então, o agente público afastado legalmente estará isento da responsabilidade nos termos do caput deste artigo, desde que sejam infrações cometidas durante o afastamento, observada as disposições gerais, as disposições desta lei. Então, o que é que aqui essa alternativa está dizendo? Está dizendo que se o agente público foi legalmente afastado, ou seja, ele está de licença para tratamento de saúde, ou está licença para tratamento de interesse particular, licença paternidade, né? Que são licenças, afastamentos legais. Então, se ele praticar algum ato ali, ele está isento da responsabilização. Isso está certo? Não. A gente viu que, mesmo que ele esteja afastado, desde que esteja legalmente, ele não está isento. Então, a alternativa B, alternativa que está incorreta. Alternativa C. Em caso de prejuízo a terceiros, o servidor responderá perante o Estado em ação regressiva proposta na forma da legislação. Certíssimo. O servidor responde perante o Estado, né? E o Estado paga o prejuízo aos terceiros. Alternativa D. A investigação preliminar e a sindicância poderão tramitar perante a SAP por delegação do Controlador-Geral de Disciplina dos órgãos de segurança pública. Certíssimo. Alternativa E. Sob pena de responsabilização, o agente público exercente da função de chefia, ao tomar conhecimento de fato que possa configurar ilícito administrativo, deve representar perante a autoridade competente para que seja apurado o fato. Então, isso aqui é o que eu estava comentando com vocês, né? Se um agente público está em função de chefia, ele deve, não é preferencial, é obrigatório, ele deve comunicar à autoridade competente para que seja apurado o fato. Por exemplo, no serviço público ali da Polícia Penal, né? No presídio, temos o chefe de equipe, que é função de chefia, né? Chefe de equipe, gerente administrativo, chefe de segurança e disciplina, diretor adjunto e diretor. Então, o chefe de equipe viu ali, está na função de chefia. Ele não apura, ele não é para apurar uma conduta ilícita, né? Um ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, mas ele viu, ele tomou conhecimento. Então, é dever dele levar a conhecimento da autoridade competente para que seja apurado este fato. A aula fica por aqui. A Lei Complementar 258. Como eu havia falado, quem quiser o curso completo, eu estou disponibilizando lá no meu Instagram, @leoalves.pp ou @falha0_oficial, né? Que é o Instagram oficial do projeto Falha Zero. Eu vou continuar postando algumas aulas aqui no YouTube de forma gratuita também, mas e tome minhas orientações para que você seja aprovado. Então, até logo, até a próxima aula. Nesse curso isolado completo, que não há em nenhum curso online atualmente. Eu estou disponibilizando esse curso atualizado, eu estou no cargo, eu sei como funcionam as coisas, então eu recomendo que vocês me sigam